E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos resolver mais uma questão do Banco do Brasil. Questão número 18. Vamos lá. J modelou um problema de matemática por uma função exponencial do tipo ax é igual a 1000 vezes z elevado a kx. E L, trabalhando no mesmo problema, chegou à modelagem bx é igual a 10 elevado a 2x mais 3. Então, o que acontece aqui, ó? A gente tem duas pessoas que resolveram modelar um problema matemático, aonde o senhor J, ele chegou nessa expressão aqui quando ele fez o modelo. Agora o senhor L modelou e chegou nesse modelo aqui. Até nessa parte do problema ele está falando isso para a gente. Tem duas pessoas e cada uma chegou no modelo diferente. Continuando. Considerando-se que ambos modelaram o problema corretamente. Então, isso quer dizer que ambos chegaram ao modelo correto. Então, isso quer dizer que esses dois modelos obtidos, tanto esse modelo aqui do Sr. J quanto do Sr. L, estão corretos. Então, isso quer dizer que os dois modelos, eles, pode falar assim, que eles são proporcionais, são iguais, né? Tá? Então, o que acontece? Eles são iguais, têm a mesma solução, beleza? E que ln de x é igual a log de x na base e. Qual o valor de k? A gente quer descobrir o valor desse k aqui, ó. É esse número que está em cima aqui. Então, o que acontece? Vamos analisar primeiro o que está acontecendo, ó. Como os dois modelos eles são iguais, têm a mesma solução, a gente pode falar que o modelo do Sr. J, que eu coloquei aqui, ele é igual ao modelo do Sr. L. Então, a gente pode obter essa expressão aqui de acordo pelo problema, beleza? Vamos dar só uma ressalva em algumas coisas aqui, ó. No modelo do Sr. J, o K, ele é uma constante. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é um número, tá? Que a gente não conhece, que nesse caso no problema ele pede para descobrir, beleza? O X. O X aqui, ele é a minha variável da minha função. Porque aqui, ó, de acordo com o Sr. J, ele fala que AX é igual a isso. Então, esse x é a variável da função, tá? E o e, que é esse número aqui de baixo, ele tem um valor. Esse número é chamado de constante de Euler. Tá? Ele tem um valor aproximado, se não me engano, é 2,71 e vai indo. Tá? Ele é como se fosse o número π. O π ele tem um valor aproximado que é 3,14, mais ou menos. O e também tem um valor. Então a gente tem que descobrir o valor do k ali. Então, de acordo com o que ele deu, como essas expressões são iguais, ó, a gente pode resolver dessa forma. Ó. Colocar de cá. O que a gente pode ir simplificando aqui? Ah, o que eu posso fazer? Esse 1000 aqui, ele está multiplicando. Eu posso passar para o outro lado dividindo, né? Então, como é que ficaria isso aqui? Ficaria toda essa expressão aqui. E elevado a k x é igual a 10 elevado a 2 mais 3, 2x mais 3. Tudo isso aqui dividido por 1000. Tá? É isso que a gente fez. A gente apenas passou para o outro lado, dividindo. Porque como eu quero obter o valor do x, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui do k, né? Desculpa. Do k, para deixar ele sozinho de um lado. Por enquanto, a gente passou. O que acontece? Ó, esse 1000, a gente pode reescrever ele de uma forma de potência.
Então, poderia escrever 1000 como se fosse 10 elevado a uma potência de quanto? De 3. Por que potência de 3? Porque quando eu pego esse número aqui, ó, 10 elevado à terceira potência, ele é igual, eu fazer o quê? O 10 se multiplicando 3 vezes. Lembrando que a potência aqui, ó, ela representa quantos números da base eu vou se multiplicar. Como eu tenho 3 na potência, eu tenho 3 números 10 se multiplicando. Que isso aqui dá 1000. Então, apenas reescrevi o 1000 de outra forma. Por quê? A gente vai ver uma regrinha que eu vou utilizar ali. Então, isso aqui é uma coisa que a gente notou. Então, continuando para resolver, ó. Então, se eu reescrever isso aqui de outra forma, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar assim. Opa. E elevado a kx é igual a 10 elevado a 2x. Só que tudo isso dividido por 10 elevado a terceira, beleza? Mas eu posso simplificar mais esse pedaço aqui, ó. Por quê? Tem uma regra de divisão de potência que é assim. Quando a gente tem um número, eu vou colocar com valores aqui para ficar mais fácil, tá? A gente pega o número 2 elevado à potência 10. E se esse número tiver dividido por um outro número de mesma base, que nesse caso é o 2, elevado a uma outra potência, vou colocar uma potência, sei lá, 6, eu consigo usar uma propriedade que é o quê? Isso aqui, quando eu resolvo, é eu fazer a mesma coisa de 2 elevado à subtração dos expoentes do de cima pelo de baixo. Então, eu posso escrever isso aqui como se fosse 2 elevado a 10 menos 6. Isso aqui vai ficar igual a 2 elevado à potência 4. E resolvendo essa potência 4, que é um valor que a gente consegue resolver, né? Nesse exemplo. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Percebe, ó, que o meu número 2, eu tenho ele se multiplicando 4 vezes. Por que 4 vezes? Porque ele é em relação ao valor da potência, tá? Por isso que eu tenho 2 se multiplicando 4 vezes. Então, resolvendo ali, ó, isso aqui dá 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Então, isso quer dizer que 2 elevado à décima dividido por 2 elevado à sexta, ele dá 16, beleza? Então, vamos abrir esse outro aqui. Nesse caso aqui, ó, percebe que esse 10 elevado à terceira, ele vai vir subtraindo esse aqui, porque as bases são iguais. Então, como é que ficaria essa expressão aqui? Ela vai ficar dessa forma. Vai ficar E elevado a kx é igual a 10 elevado a 2x mais 3. Só que como aqui o 3 é positivo, eu tenho que subtrair esse expoente do de cima do de baixo. Então, vai ficar menos 3 lá em cima. Então, menos 3. Só que 2x mais 3 menos 3, ó, esse mais 3 com menos 3, eles se anulam. Então, isso aqui tudo vai ficar igual a quanto? Vai ficar e elevado a kx é igual a 10 elevado a 2x. Até que beleza, ó. A gente chegou nesse valor, só que ainda não descobriu o valor do k, né? Que é o que a gente quer descobrir. O que a gente vai ter que fazer aqui agora? A gente tem que usar a propriedade de logaritmo, tá? Vou colocar aqui, ó.
quais as propriedades que a gente tem que lembrar para poder resolver essa parte aqui agora? Eu coloquei aqui do lado. Eu sei que o logaritmo de um número vezes outro na base A pode ser descrito como o logaritmo desse número na base A mais o log do outro número na base A. Então, eu posso escrever isso para cá, tá? Quanto ao contrário também. Então, tanto faz eu ir ou voltar nessa propriedade, porque a gente tem uma igualdade aqui, beleza? Da divisão também, ó. Log de B dividido por C na base A é o log de B dividido por A na base A menos o log de C na base A. Então, lembra, ó, quando a gente tem uma multiplicação, a gente pode dividir esse logaritmo em uma soma de logaritmos na mesma base. E a divisão, a gente pode transformar numa subtração de logaritmos dos valores que estão ali, sempre o de cima menos o de baixo, na mesma base. E a outra propriedade que a gente tem que lembrar é o seguinte: quando tem um log de um número elevado a um expoente a, aqui a base ela já não importa, esse expoente ele passa para frente do logaritmo. Vamos ver um exemplo desses aqui, ó. No caso 1, como é que ficaria, por exemplo, se eu tiver o log de 10 na base 2, eu poderia escrever isso aqui como se fosse log de 2 vezes 5 na base 2. Ó, não é uma multiplicação entre os termos? Então, posso escrever isso aqui como se fosse log de 2 na base 2 mais log de 5 na base 2. Isso aqui é uma primeira propriedade, tá? Aí a gente teria que resolver isso aqui. Nesse caso, já dá para resolver. A segunda propriedade, um exemplo, log de, vamos supor, de 20. Então, vamos pegar de 10 dividido por 2, uma base 3. Como é que ficaria isso? Log de 10 na base 3 menos log de 2 na base 3. Lembrando que é sempre o de cima menos o de baixo. E a terceira propriedade é quando tem algo assim. Log de 10 elevado à sétima potência na base 2, eu posso escrever de que forma? Ó? O expoente desse número ele pode passar aqui para frente do logaritmo. Então, fica 7 vezes log de 10 na base 2. Esse log aqui, ó, de 10 na base 2, log de 2 na base 3, log de 5 na base 2, eles são um número e a gente consegue resolver. Geralmente nos problemas, ou eles dão os valores desse log, tá? Ou pede para deixar em função dele. Mas deixa eu só dar uma relembrada como é que calcula o logaritmo, tá? Fazer uma observação aqui. Porque como é para concurso, a gente tem que lembrar essas regrinhas, né? Porque sempre vai acabar usando. Como que a gente resolve um logaritmo? Eu vou dar uma relembrada na exponencial, que a gente vai usar a ideia da exponencial para resolver o logaritmo, tá? Então, como é que vai ficar, ó? Então, se a gente pega lá, por exemplo, essa exponência aqui, ó, 2 elevado à terceira. Isso quer dizer que 2 elevado à terceira é o 2 se multiplicando 3 vezes. Então, é 2 vezes 2 vezes 2. E resolvendo essa multiplicação, tem 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, isso quer dizer que 2 elevado à terceira potência vale 8. Tá? Na propriedade de logaritmo, quando a gente resolve, eu vou colocar uma letra aqui. Ó. A, B e o resultado. Então, o que, que acontece? Quando eu resolvo o logaritmo, esse C é o resultado. E como que eu faço para resolver isso aqui? Ó? A gente vai transformar ele numa exponencial. Então, a gente vai fazer o B elevado ao resultado
ele me resulta no valor A, que é o da exponencial. Então, para resolver esse logaritmo, eu posso escrever ele assim, ó, B elevado ao resultado do logaritmo que eu quero descobrir, vai ser igual ao valor do A. Vamos ver um exemplo com o número aqui, ó. Então, como é que ficaria isso aqui? Vamos supor, eu quero calcular o logaritmo de 4 na base 2. Como que eu resolvo isso? Ele é um resultado que eu não conheço, né? Então, vamos chamar isso aqui de quê? De x, beleza? Então, como é que eu faço para resolver esse logaritmo? É só você colocar 2 elevado a x é igual a 4. Só que o 4, quando eu faço a decomposição em fatores primos, o 4 é escrito como se fosse 2 ao quadrado. Percebe? Ó, as bases são iguais. Então, quanto que é o x? 2. Então, a gente sabe que log de 4 na base 2 é igual a 2. Beleza? Só dando essa relembrada aqui de logaritmo. Então, se a gente voltar lá, ó, voltando no problema, a gente tem que resolver isso aqui. Mas ele me dá lá no exercício isso daqui, ó. ln de x é igual a log de x na base e. Como que eu vou usar essa regra aqui que ele me dá? Ó? Só eu aplicar o logaritmo na base e. Porque tem uma regra que ela fala o seguinte. Quando a gente joga ali, a gente pode tirar o expoente, né? Lembra essa terceira regra? O expoente está aqui, eu posso jogar para o lado? Então, aplicar ela. Uma coisa, ó, o resultado aqui está tudo em ln, né? Então, a gente aplica o ln dos dois lados. Então, como é que vai ficar? ln desse número aqui é igual ln desse valor aqui. Aplicando a propriedade, ó, como é logaritmo, eu posso jogar esses números para o lado multiplicando, né? Então, como é que vai ficar depois? Vai ficar assim. Esse kx, ele vem aqui, multiplicando esse ln, tá? Então, vai ficar, ó, kx e o 2x ele vai do outro lado, multiplicando também. Então fica desse jeito. Eu apenas joguei lá, dividindo. Agora o que acontece? Eu tenho o x dos dois lados aqui. Tenho o x de cá e de cá. Esse x, quando eu passar dividindo, ele pode ser cortado com esse outro x. Então o que vai me sobrar daqui? Vai sobrar aqui k vezes ln de e é igual a 2 ln de 10. Tá? Só que o que acontece? Esse ln de e, ele até me falou ali no exercício, ó, ln do número é igual a log de x na base e. Vamos resolver esse aqui então, ó, o ln de e. Só que vamos transformar, ó, ln de e é a mesma coisa que log de e na base e. Para resolver isso, a gente tem que pensar, é um número que a gente não conhece, então a gente chama de quê? De x. Então, e elevado a x é igual a e. Qual que é o expoente desse e? 1. Então, log de e na base e vale quanto? 1. Então, nesse caso, esse resultado aqui ele vale 1. Então, vai ficar 1 vezes k, que vai dar o quê? K. Então, vai ficar k é igual a 2 vezes ln de 10. Então, esse aqui é o valor do k que a gente descobriu, beleza? Aí você vai olhar no exercício lá, ó. Não tem esse resultado do k. Mas percebe que esse 2, ele está multiplicando o ln de 10. Lembra aquela propriedade de quando do logaritmo, quando tem um expoente, ele pode sair multiplicando? A regra ele pode também o quê? Como ele sai multiplicando, ele também pode voltar no expoente. Então, como é que ficaria ali? Ficaria k
é igual a ln de 10 elevado a uma potência, que essa potência é 2. Só que 10 elevado ao quadrado é quanto? 100. Logo, a gente consegue concluir que K é igual a ln de 100. Então, essa daqui é a resposta final. A gente descobriu que o K ele vale ln de 10. Se a gente for aqui, ó, a resposta certa é a letra E. Esse exercício ele demorou um pouquinho mais, porque eu fui dando uma lembrada nas propriedades, tá? Mas é bom dar uma relembrada, porque na hora que for resolver, já fica mais fácil.